voltamos para o segundo tempo agora. Vamos falar um pouco de coluna lombar. Quem não tem dor na lombar, né? Lombalgia é um sintoma muito comum no meio, né, Maurício? Sim, é uma das principais causas de afastamento no trabalho hoje no Brasil, né? A OMS, pacientes menores que 50 anos é o principal índice de afastamento profissional laboral. Em queixas no pronto-socorro, a segunda maior queixa, lombalgia e lombociatalgia. Mais de 90% das pessoas já experimentaram em algum momento dor na lombar, né, Denis? Me arrisco a dizer que 100% ainda vão experimentar alguma queixa. Né? Os 10 que não pegaram o estudo é porque é só questão de tempo, né? Ou não foram entrevistados. Dor na lombar, né? E tem aqueles casos, acho que 30%, 40% aqueles crônicos, né? Que cronifica, né? Aquela dor crônica, né? Dor lombar crônica, né? Tem uma característica diferente da lombar com a cervical, né? A coluna cervical é uma coluna talvez mais de dinâmico, movimento, né? A coluna lombar é uma coluna mais relacionada à força, carga, sustentação, né? Tem uma condição anatômica diferente. Talvez seja por isso que dói mais. Talvez, né? Maior sobrecarga, né? Mais exposta a fatores externos, né? Obesidade, sedentarismo, profissão, né? O pessoal tá quase... A maioria tá dentro do peso, né? Quase ninguém é obeso nesse mundo, né? Come bem. Eu costumo dizer para as pessoas, né? Que isso aqui é uma condição estritamente relacionado a sobrecarga de peso. Tem pessoas que acreditam que ainda que... mas o meu vizinho tem hernia de disco na lombar, teve problema na lombar e ele não tem condição de obesidade, ele era magrinho, etc e tal. Mas é nítido e notório, né, que a sobrecarga de peso é um grande fator de risco para isso, né? Maior incidência, né? É que não necessariamente a pessoa que é atleta, faz atividade física e tem uma alimentação regular, pode ter evento tipo um infarto do miocárdio. Então, a maior incidência é nesse grupo. Porém, os obesos, a pessoa com sobrepeso tem uma maior probabilidade de evoluir com uma doença lombar se comparado a uma pessoa com um peso ideal, com hábitos saudáveis, né? Sim, ela não é exclusiva dos obesos sedentários, mas ela é muito mais incidente. Né? Incidente, né? O obeso também é aquela pessoa que ela é um paciente mais inflamado, né? A gente até brinca com isso, né? Aquela inflamação subclínica, né? Tende a ser mais dolorido de maneira geral, quase tudo, né? Pessoas com sobrepeso, quando emagrece, melhora as dores nas mãos, por exemplo. Então não está relacionado só à carga, né? Relacionado a um processo bioquímico, metabólico, né? Etc e tal. E posição sentada também é um fator de risco? Sim. Posturas viciosas, fatores sentados, muito tempo, né, sem ativação da musculatura abdominal, ativação do core, enfraquecimento muscular. É uma coisa que se fala muito hoje, né, que é índice de massa muscular. Significa que o paciente que tem mais músculo vive melhor, né, tem mais longevidade, né, Danilo? Essa medicina funcional integrativa, hoje a gente vive muito isso, né? Então, os pacientes que fazem atividade física, que tem musculatura saudável, que não tem essa lipossubstituição, eles têm uma lombar com menos problema, né? Passamos aí pela pandemia, né? A turma foi trabalhar em casa, os home office, etc e tal, né? Várias manchetes na internet, trabalhos mostrando que o home office é um fator de risco que agravou, né, a condição de dores nas pessoas, né? Sedentarismo, né? Trabalhando em casa, a pessoa começa a ingerir maior número de calorias. Mais oferta. Né? Mais oferta. Muito tempo sentado. Então, assim, esses fatores, a gente fala, gosto de falar, de ostracismo, né? Ostracismo é uma palavra bonita. As pessoas vão ficando cada vez mais inertes e problemas de saúde vão acontecendo, né? Bom, temos aqui uma imagem, né? Acho que é um paciente de quem que é? Esse paciente é meu. Teu? É meu. Teu. Bom, conta um pouquinho o caso aí pra gente. Aí. Danilo, esse paciente, aproveitando ensejo aí, agora é um problema da lombar, é um paciente que jovem também, tá? A idade também é um fator preditivo aí na conduta na conduta e no tratamento que foi proposto. É um paciente
que apresentava quadro clínico de muita dor nas costas, né, chamada lombalgia. Paciente que apresentava processo inflamatório do disco, chamada dor discogênica, né? Que é aquela dor que o paciente refere uma pressão nas costas. Em alguns casos, com irradiação, esse paciente apresentava uma síndrome ciática. A dor irradiava para a perna, irradiava para os membros inferiores, principalmente a direita, tá? Associada a formigamento. Então, ele evoluía com quadro lombar mecânico, com reflexo na perna. Isso dificultava fazer atividade física, isso dificultava trabalhar, começou a perder capacidade produtiva e, obviamente, a qualidade de vida desse paciente, mediante o quadro clínico, né, que a gente colheu a história da doença no consultório, levou a gente a pedir uma ressonância para ele. Então, é importante a gente colher exame, é importante a gente examinar o paciente, é importante a gente colher uma história do problema que está afligindo, que está fazendo o paciente procurar o médico, o profissional de saúde no consultório, e mediante isso a gente solicitou o exame de imagem, que é o chamado exame padrão ouro. Qualquer doença da coluna, qualquer queixa da coluna, hoje o melhor exame chamado padrão ouro chama ressonância magnética. Não existe outro exame melhor do que ele. Então, o exame de ressonância avalia os discos intervertebrais, avalia a altura dos discos, a anatomia da coluna, o status da musculatura, os ligamentos e toda essa biomecânica que é importante no diagnóstico correto. Então, esse paciente evoluir com essa síndrome dolorosa lombar com irradiação para o membro inferior, chamada síndrome ciática. Ciática, né? Denis, é muito comum o paciente ir no consultório e falar que tem problema no ciático, né? Isso é comum, né? Ou no asiático, né? No asiático, né? Na verdade, o ciático é o maior nervo, talvez o maior nervo do corpo humano, tem uma relação importante aí com a coluna lombar, né? Mas basicamente a pessoa que refere que tem dor ciática, o problema dela tá na região lombar, né? As raízes que vão formar, em última instância, o nervo ciático sai da região lombar. Então, diferentemente da cervical, que nós vamos ter sintomas nos braços, aqui na lombar nós vamos ter sintomas relacionados à perna, né? Então, as mesmas queixas, né? Me parece aí, Denis, que tem aquela questão do disco preto aí também, né? Da mesma forma lá, né, que a gente viu, né? Queria que você desse uma comentada aí nesse exame um pouco mais detalhado aí. Como o Maurício explicou, é o segmento, ressonância do segmento lombar, lombo-sacro, né, que tem a região sacral também inclusa. Eu costumo dizer que assim, eu explico para os pacientes, né, que eles falam, doutor, eu tô com um problema na minha coluna lombar, eu tô com um problema na minha coluna cervical. A coluna é uma só. A gente tem uma coluna. A gente acaba dividindo em segmentos, cervical, dorsal ou torácico, né? Lombar, sacral, que é para a gente direcionar, teoricamente, aonde a gente tem determinado degradação ou determinado problema, tá? Então, assim, dito isto, ela tem as peculiaridades próprias da lombar, mas, assim, anatomicamente falando, elas têm os mesmos sinais, né? Um disco que a gente considera propriamente normal, ele teria aquele aspecto mais ovalado, com uma cápsula escura adjacente ali, circunscrevendo, né? E no disco de cima a gente pode ver que um conteúdo normal do disco, ele está o quê? Mais clarinho, que denota que ele está mais hidratado. Então ele tem uma consistência anatomicamente normal. O disco de baixo, como o Maurício anotou ali, a gente já vê a coloração dele escura, enegrecida, né? Já com um fragmento, já causando o quê? Uma barriga, vamos dizer assim, para dentro do canal da medula, que é o que a gente chama de protusão. Seria esse canal branco, né? O canal da medula seria o canal branco, e você pode ver que esse componente que vazou para dentro do canal acaba ocasionando aqui um estreitamento desse canal, né? Então, não só nesse disco, como no de baixo também. Então, o que a gente pode ver aí? Que tem uma doença discal, o que a gente chama de discopatia, né? Doença dos discos, em 2 segmentos,
sendo que nos dois segmentos a gente tem componentes que vazaram, né, que protruíram para dentro do canal. E quando acontece isso, automaticamente, e na grande maioria das vezes, a gente acaba tendo compressão das raízes neurais que vão formar exatamente o nervo ciático, como você bem disse. Então, é um exame bem característico desse tipo de degeneração no segmento lombar. Quantos anos tinha? Esse paciente jovem, 32. 32, bem jovem também, né? Bom, um paciente que você também insistiu num tratamento clínico, acredito eu, Sim, né? sim. Normalmente esses pacientes, quando procuram o neurocirurgião, eles já vêm de um tratamento clínico, né? Eu percebo isso no consultório, né? Porque a maioria dos pacientes de problema de coluna, muitos procuram às vezes um ortopedista, já estão conduzindo alguma coisa, né? É muito raro um paciente ir no consultório com uma história de 1 semana de dor, 2 meses de dor, já vem com uma bagagem, né? E esse paciente aí passou por tudo isso, né, Maurício? Foi para fisioterapia. Sim. Era obeso ele? Não era obeso, era jovem, fazia atividade física regular, né? Boa biomecânica muscular, enfim. Não tinha o perfil do paciente com um problema de coluna, é um pouco atípico o quadro dele. Então, como o Denis falou, a coluna ela é composta de disco, né, colágeno, e esse paciente muito precocemente evoluiu com uma doença do colágeno, né? Então, ele evoluiu com uma discopatia, a discopatia evoluiu com uma protrusão discal, e a protrusão discal, na fase final, evoluiu com uma hernia de disco, que apresentava todos esses sintomas funcionais que a gente acabou de relatar. Compressões das raízes nervosas. Compressões das raízes nervosas, incapacidade funcional, e ele foi submetido a toda a gama, né, todo o acervo técnico de tratamentos conservadores, e nada deu certo. Obviamente porque não trata a consequência, né? A causa do problema ainda estava lá. Então tomava remédio, não resolvia, fazia fisioterapia, não resolvia, tentou melhorar a parte profissional, trabalhar com menos sobrecarga, e cada vez mais esse paciente mergulhava em dor crônica. Obviamente que a dor crônica significa o paciente não ter dor diária acima de 2 meses. Dor crônica, paciente que tem dor refratária acima de 2 meses. Então, o sono não era relaxante, acordava cansado, o cansaço gerava fadiga e entrou nesse ciclo vicioso. Dor, fadiga, insônia e incapacidade funcional. Estresse emocional, incapacidade profissional e todo esse... Qualidade de vida cai, qualidade de vida, vai piorando tudo, qualidade de vida cada vez pior com o quadro mecânico compressivo lombar. Os pacientes me perguntam muito se a fisioterapia, os tratamentos é capaz de fazer com que a hérnia regrida, né? Diminua. A doença herniária ela pode modificar, sim. Ela não é uma doença estática, né? Quantas ressonâncias a gente faz de controle e vê lá, houve redução do volume herniário, ou ao contrário, houve aumento e tal. Mas aqui, nós não temos somente a condição de hérnia, nós não estamos falando somente da condição de hérnia. A doença aqui não se trata somente de hérnia de disco, nós estamos falando de uma doença do disco, chamada discopatia degenerativa. E a hérnia é uma consequência da doença. A causa da doença é uma doença implícita do disco, que tem motivos genéticos, motivos vários, né? Nesse caso, por exemplo, quando a gente pensa na doença como um todo, doutor, então vamos só retirar a hérnia, que de repente os problemas resolvem, né? Aqui já não se trata disso, né? Sim. Se trata de uma doença de um contexto maior do que somente uma doença herniária simples, né? Inclusive, se você aqui somente retira a doença, a hérnia, a parte que saiu, talvez esse paciente, por um tempo curto, pode ter uma melhora de alguns sintomas, mas ele vai manter a doença do disco. Correndo o risco da herniação voltar, ou mesmo ele começar a ter uma dor crônica pelo simples fato de ter um disco degenerado, né? Sim. Ou sobrecarga dos discos acima ainda. Exato. Lembremos aqui que a gente tem L5, S1, L4, L5, né?
Mas com certeza, se nós tivéssemos condição de ter feito essa ressonância desse paciente há alguns anos atrás, poderia ser só L5-S1, né? Não era... Ou seja, a doença vem evoluindo, sim, né? Vem evoluindo, né? Então, esse paciente, mediante aí que a gente conversou, nada resolveu de tratamento clínico ofertado. Quando a gente fala tratamento clínico, RPG, pilates, terapia postural, fortalecimento do core. Mas era um paciente que tinha dor disfunção crônica. Da dor. Então, foi possível fazer um tratamento clínico. Sim. Né? Diferente daqueles casos que a gente viu que nós tínhamos comprometimento motor, lesão medular, onde o tratamento, não existia nem a opção de tratamento clínico, aqui houve. Sim, porque ele só tinha dor. Né? Só dor. Não era uma dor excruciante, mas era uma dor que limitava o seu cotidiano. Então, não tinha nenhum sinal de alerta que necessitasse a gente, eventualmente, escalonar o tratamento. Então, a gente deu tempo ao tempo, a gente amadureceu a ideia, a gente tratou de uma maneira, de forma calma, branda, até chegar num denominador comum. O quanto deu, né? O quanto deu, né? Quanto ele aguentou, né? Vamos dizer assim. E chegou um momento que esse problema para ele não estava conseguindo conviver com esse quadro doloroso, sintomático. O próprio paciente que retorna, tá fazendo tudo e não tá bem, ele também quer uma opção do médico, né? Para sair daquela encruzilhada que ele tá, né? Porque se ele tá fazendo um tratamento, tá melhorando, tá ótimo, né? Só que chegou um ponto aí, quantos meses tratou ele? 3 meses. 3 meses, quer dizer, 3 meses. Deu quase 12 semanas. Gente, qualquer pessoa que estiver ouvindo aí que topou o pé numa quina de mesa aí, começar a dor no dedo durante 2 horas, a gente já sabe, já entende o que significa dor 2 horas. Aqui eu tô falando 12 semanas. É muito tempo, Sim. né? É muito tempo, né? E assim, a gente tem que lembrar que assim, por mais que o problema seja do paciente, e você como especialista em dor, acho que pode falar melhor que a gente ainda, não repercute só nele, vai repercutir na família dele, na esposa dele, no trabalho dele, às vezes no filho dele, vai repercutir em todo mundo, porque ele sem qualidade de vida acaba, assim, emocionalmente falando, ficando muito debilitado, né? E isso repercute, o paciente por si só vai perdendo todo o âmbito em tentar se tratar, né? Ele vai abandonando, né? Fazendo um pequeno parênteses aqui, eu atendi um paciente que ele é professor da Universidade Federal de Goiânia. Só que a família dele é de São Carlos, ele veio passar as festas aqui e acabou me procurando. Ele tem um problema de cervical. E ele relatou, eu sempre converso com o paciente, ele relatou para mim que chegou um momento dele demorar um pouco para chegar na casa dele, porque ele tinha medo do filho dele pedir para brincar com ele e ele não conseguir, devido à limitação por causa da dor. Olha que situação. Ele falou, doutor, eu enrolava um pouco no trabalho para atrasar a minha chegada em casa, só para não correr esse risco de o filho pedir para ele não conseguir brincar, né? Então, é aquele impacto, né? Que é diferente de cada pessoa, né? Sim. Cada um sabe aonde o sapato aperta, né? Vamos passar o próximo slide? Vamos lá. Bom, paciente novamente não melhorou com tratamento clínico. A gente está falando de casos selecionados, né? Mas assim, Maurício, em média, vou fazer para você e para o Denis também, vocês têm consultórios, cada um tem o seu pool de pacientes, né? Em média, cada 10 pacientes que apresentam lá uma dor crônica lombar, quantos efetivamente vão precisar de uma abordagem cirúrgica mesmo, mais invasiva, devido à resistência ou refratariedade total no tratamento? Danilo, isso é relativo, né? Assim, os estudos dizem, de uma forma numérica, a cada 100 pacientes que você atende, 4 são candidatos a técnicas invasivas, independente da técnica, ou aberta, ou fechada, ou minimamente invasiva, ou procedimentos percutâneos. Então, a cada 100, 4. Então, média de 4%. Nossa, doutor, mas seu volume cirúrgico é grande? Sim, tanto ao volume de pacientes que a gente atende no decorrer do ano. Então, esse número é cumulativo. Até porque, como você já mencionou, muitos pacientes já chegam referenciados, né? Já chegam com tratamentos instituídos
que não tiveram sucesso. Então, esse número acaba aumentando um pouco porque são pacientes que já foram triados. Acho que é 4%, né, Desi? Quando a gente pega, considerando a lombalgia aguda também, né? Sim, mas paciente virgem, né? No nosso caso, que o paciente que vai lá já é um paciente, entre aspas, com uma dor crônica, esse índice acaba aumentando, né? Mas mesmo assim, né, e nós temos aqui pessoas leigas assistindo, até fisioterapeutas, né, ou educadores físicos. Eu costumo dizer para as pessoas, quem mais cuida de coluna e melhora a coluna das pessoas não é o neurocirurgião, né? É o pessoal de fisioterapia, as equipes de reabilitação, o próprio educador físico, né? Então, assim, nós temos uma doença que na imensa maioria das vezes o tratamento clínico conservador, logicamente a gente também orientando o paciente consegue melhorar, né? É assim, sempre foi muito cultural que quem tem problema de coluna não pode fazer nada. Então, assim, vira e mexe, quase que diariamente eu atendo pacientes que falam, viu, mas você já tentou um tratamento, você já fez uma atividade física? Ah, não, até hoje todos os médicos que eu passei falaram que eu não posso fazer mais isso, eu não posso fazer mais aquilo, eu não posso fazer assim, não posso fazer assado. Da mesma maneira que cirurgia de coluna hoje em dia é mandatório a dinâmica pós-operatória, ou seja, você mobilizar esse paciente precocemente, o tratamento clínico desse tipo de paciente, ele também tem que ser dinâmico, nunca estático. Então, na verdade, os colegas, talvez até culturalmente, falta de entendimento, falta de conhecimento prático, que fazem esse tipo de conduta e indicação de, olha, para de fazer isso, para de fazer aquilo, eles estão piorando o problema do paciente. Então, assim, tem os pacientes que já fizeram um tratamento, mas, entre aspas, não fizeram o tratamento. Então, assim, eles chegam lá com uma sacola de medicações, mas quando você pergunta de fato, olha, você já fez isso, aquilo? Não, nunca fiz nada. Então, ainda mesmo esses pacientes sendo referenciados, a gente ainda tenta, vamos dizer assim, o tiro de misericórdia e falar, olha, vamos tentar fazer um tratamento de fato adequado, um tratamento efetivo para tentar reduzir a sobrecarga mecânica, a sobrecarga de funcionamento, diminuir peso, trabalhar a parte metabólica, para tentar evitar as terapias cirúrgicas. Óbvio, o nosso volume acaba, a nossa estatística, vamos dizer assim, é maior, mas poderia ainda ser maior ainda se a gente levasse a ferro e fogo e falar, não, já tomou a sua medicação, então você já tratou, vamos operar. Então, assim, essa cultura do não faça, ela é muito prevalente e incidente ainda na nossa realidade do dia a dia. E um detalhe, a própria questão fisioterápica, né? Que, repito, né? Eu acho que o fisioterapeuta tem um papel fundamental em tratamento de dor, principalmente coluna, né? Mas às vezes o paciente vai no consultório nosso e fala, doutor, já fiz fisioterapia, já fiz bastante fisioterapia. E você vai questionar para ele o que ele fez, né? Às vezes, o próprio colega que está atendendo ele tem receio de mobilizá-lo, de fazer um ganho de amplitude, de fazer alguns exercícios de fortalecimento com, às vezes, uma premissa errada de que talvez vá piorar a condição dolorosa dele. E o que ele ganhou na fisioterapia lá? O popular choquinho, o popular ultrassom. ultrassom. Talvez não teve uma qualidade do tratamento e essa má qualidade não gerou um resultado benéfico. Exatamente. Eu fico muito feliz ainda quando o paciente vai para o fisioterapeuta e muitas vezes ele fala, doutor, o fisioterapeuta nem colocou choquinho, nada, ele está me mobilizando, ele está me exercitando, ele está ganhando força, etc. e tal. Então, nós hoje consideramos, e aí você pegou no ponto principal, que tratar coluna é longe de ser somente tomar remédio. É muito do que essa pessoa tentou em termos de reabilitação física. Seja ela na própria fisioterapia como atividades físicas, melhora na condição postural, melhora no peso corpóreo, estruturação de condição de trabalho, de repente ele está num ambiente de trabalho lá incorreto, etc. e tal. Então eu vejo que realmente ainda existe. Quando eu pego um paciente que fala, doutor, meu médico falou que eu não poderia fazer nada, nenhum exercício. Esse médico não poderia ter dado uma orientação pior para o doente,
do que condená-lo ao sedentarismo, em especial pessoas mais velhas, onde a gente já tem perda de massa magra, já cai numa situação de sarcopenia. Mulheres sedentárias têm mais riscos de osteoporose. Resistência à insulina. Outro monte de problema, né? Então, eu estou só fazendo esse adendo aqui, né? Por considerar, nós não estamos aqui... Podemos voltar aqui, trazer um fisioterapeuta, educador físico e bater um papo com eles aqui. Mas a gente está mostrando cirúrgico porque são casos selecionados. Sim. Isso não é a rotina nossa de trabalho, tá bem? Eu chego a atender pessoas o dia inteiro e não indicar nenhuma cirurgia para ninguém, indicar somente orientações, etc. e tal, né? Mas aqui nós trouxemos casos selecionados porque a gente está batendo nas técnicas, Sim. né? Mas para não deixar uma falsa intenção para as pessoas aí. Então, se você sofre com problema de coluna, dores, hérnias de disco e tal, você tem mais chance de melhorar sem precisar de uma cirurgia. Isso é estatístico, né? 90%, né? Estatisticamente, 90% dos pacientes se beneficiam de tratamentos não cirúrgicos. Logicamente, com uma boa orientação do especialista, com uma boa orientação de fisioterapia e com atividades físicas adequadas para cada caso, né? Sim. É que tem muito como rotina, né? As pessoas antigamente falam, não, tenho um problema de coluna, não posso fazer nada. Pelo contrário, tenho um problema de coluna, posso fazer tudo. Porém, com orientações. Eu divulgo muito nas redes aí. O deles é quase um atleta, né? A gente é um pseudo-atleta, né? Mas é bacana porque a gente se divulga também no intuito de até incentivar, né? O profissional médico é um formador de opinião, né? Então, as pessoas acabam refletindo um pouco do que você faz, né? Então, se você induz também que o exercício físico é bom, você também tem que estar Dá um exemplo. praticando, tentando incentivar, não fazer exatamente o que você faz ou eu faço, mas incentivando. Tem algumas pacientes mais idosas, né? Passaram comigo em consulta, deu orientações gerais, tal. Vamos fazer uma atividade física, uma hidroterapia, uma hidroginástica, obviamente respeitando a idade dela. Depois de 2 meses ela volta. Nossa, doutor, melhorou minhas dores. Melhorou por quê? Primeiro, fortaleceu o sistema musculoesquelético. Segundo, saiu daquele grau de atrofia, né? Quanto mais atrófico o paciente fica, maior enrijecimento da musculatura. Melhora a dor. Número 3, começou a se relacionar. Socializar no ambiente físico, né? Independente do qual. Começou a dormir melhor, né? Teve um sono mais revitalizante. Então, tudo isso tem um embate, né? Que ajuda a combater dor crônica. Então, às vezes, é difícil começar. É difícil o paciente, nossa, vou ter que tirar um tempo para mim. Eu falo, você vai ter 2 chances. Ou tirar um tempo para cuidar da sua doença, ou tirar um tempo para cuidar da sua saúde, que ainda dá tempo. Então eu falo 3 premissas. Eu falo, difícil é para quem nunca